Olá, sejam muito bem-vindos ao De Papo com a Drica. Eu sou a Drica Capobianco. Nesse podcast eu recebo convidados diferentes e especiais, onde nós falamos de diversos assuntos: espiritualidade, lifestyle, esporte, moda, nutrição e muitos outros assuntos com o objetivo de te inspirar e te ajudar de alguma maneira com tudo que está sendo compartilhado aqui. Você que é novo, quero te convidar a se cadastrar no YouTube e no Spotify, a ativar as notificações para não perder nada e nenhum de Papo com a Drica, porque vem muita coisa legal, são muitas chaves importantes sendo compartilhadas aqui e eu quero te inspirar cada dia mais. E hoje eu quero apresentar a vocês um convidado super bacana que está aqui comigo. Ele que é ex-jogador de futebol, hoje ele é um homem de Deus, mas também que compartilha a palavra, leva o evangelho e o seu testemunho por onde ele passa. O nome dele é Leandro Castan. Castan, seja muito bem-vindo ao De Papo com a Drica. Obrigado, Drica. Prazer estar aqui com você. Já tinha combinado esse papo um bom tempo, né? Sim. Mas, graças a Deus, hoje aí deu certo e estou muito feliz de estar aqui com você. Há um tempo certo para todas as coisas, Exatamente. Né, Castan? E eu estou muito feliz de ter você aqui. Eu tenho certeza que serão chaves, assim, importantíssimas que nós vamos compartilhar aqui. E eu quero que você escreva aí, você que está nos assistindo, escreve aí nos comentários como é que está a sua expectativa para esse papo. E Castan, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Você passou por diversos clubes, né? Acabou também jogando aí na seleção brasileira, morou fora. Conta pra gente, quem tá assistindo aqui, como é que foi esse processo e a sua jornada. Então, eu sou do interior de São Paulo, né? Nasci em Jaú, 300 quilômetros aqui da capital. E meu pai é um ex-jogador de futebol também. Então, desde pequenininho, eu sempre sonhei em jogar futebol também para poder ali seguir os passos do meu pai. E consegui isso, né? Comecei lá na categoria de base do 15 de Jaú, depois fui pro Atlético Mineiro, na base ainda também. Aí depois do Atlético Mineiro eu fui pro Helsingborg da Suécia. Depois joguei no Barueri, aquele time que tinha aqui em Barueri, né? Um time que fez história aí, chegou a jogar na Série A, na primeira divisão. Depois eu fui pro Corinthians. Aí depois do Corinthians foi onde ali eu conquistei os títulos mais importantes da minha carreira, né? Fui campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Depois cheguei na Roma da Itália, que ali foi um dos melhores momentos também da minha carreira, o auge que eu falo, né? Depois na Roma da Itália, ali onde eu tive a oportunidade de ser convocado para a seleção brasileira, fui para a seleção brasileira, e depois joguei ainda no Torino, no Cagliari, na Itália, e depois voltei para o Brasil, onde joguei no Vasco, né? No Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, e depois encerrei minha carreira no Guarani, aqui em Campinas, aqui do lado. Então foi uma carreira bem intensa, não foram tantos clubes até, mas foram clubes que marcaram a minha vida, a minha trajetória, porque eu falo que todo clube que eu passei, sempre procurei ficar bastante tempo. Acho que isso é um sinal positivo, né? Sim. Que está fazendo um bom trabalho. Então, assim... Vestir a camisa. Orgulho. Exatamente. E como que foi para você, que você comentou, né, já nos nossos papos anteriores, que você passou pela seleção brasileira? Eu imagino, primeiramente, que você chegar tão longe como você chegou, né, e passar pela seleção brasileira, eu acho que acaba sendo também um sonho de todo garoto, né? É um sonho assim, é um sonho que sou do garoto, mas um sonho que pra mim era impossível, porque se eu falasse pra qualquer amigo meu, pô, quando eu tava lá em Jaú, jogando bola na rua, cara, um dia eu jogar na seleção brasileira, o cara ia me dar um tapa na orelha. Não viaja, né? Mas assim, era um sonho inalcançável pra mim. Mas assim, o dia que eu vi lá na televisão, que eu tava assim, porque eu já tinha expectativa na época, né? Quando você começa a jogar bem, você começa a estar ali em evidência, você começa a ter aquele sonho de estar na seleção. Então, você começa a acompanhar a convocação. E aí eu lembro, no dia da convocação, que eu e minha família, a gente tava todo mundo reunido na sala, e aí quando falaram meu nome ali, depois, logo em seguida, chegou o e-mail da CBF, né, confirmando. Então, pra mim, foi um momento, assim, indescritível, foi um dos melhores momentos da minha carreira. Nossa, é um misto, né, de emoção também. É um misto. Depois você chegar ali na seleção com tantos jogadores ali, né? Você vê aqueles caras que você só via no videogame e tal, e vê aqueles caras com você jogando junto. A hora de cantar o hino, sabe? Tantas coisas que foram marcantes na minha carreira, na minha trajetória, e realmente eu sou muito feliz. Nossa, eu imagino. E conta pra gente aqui, o pessoal que tá assistindo a gente,
O que você pode, de repente, trazer, assim, sabe, de inspiração? Como é que foi essa trajetória? Eu sei que jogador de futebol, ele tem também não digo um prazo de validade, né? Mas eu sei que também está muito atrelado à idade. Sim. Como que foi para você também esse período? Então, pra mim, assim, eu era aquele garoto improvável de jogar futebol. Porque como meu pai tinha jogado futebol, então todo mundo falava que eu só jogava futebol por causa do meu pai. Então, assim, pra mim, desde criança ali, foi um momento de superação mesmo. De mostrar ali que eu poderia ser, que eu não era por causa do meu pai, que não era por causa, que era por causa do meu esforço estar junto ali. Então, assim, desde criança, foi um momento muito de superação mesmo, de provar para os outros que pra mim nada era impossível, que eu poderia, eu criei em Deus e ia pra cima, sabe? Então, pra mim foi um momento muito marcante, assim, de realmente, desde lá novinho, eu poder estar mostrando ali pros meus amigos, meus familiares, cara, eu posso, eu consigo, sabe? Então foi muito legal isso. E pra mim, essa questão da idade, assim, eu com 26 anos, eu tive um problema de saúde, que foi que marcou muito a minha vida. Então, assim, essa questão de parar de jogar futebol, eu já carreguei por muito tempo. Então, assim, eu já sabia que um dia eu ia parar de jogar, porque com 26 anos eu fui diagnosticado com um tumor cerebral. Então para mim foi muito forte. Eu, assim, dos 26 eu parei com 35, durante 9 anos, eu já sabia que uma hora eu ia parar, porque Sim. era pra eu ter parado lá atrás. Então foi muito tranquilo pra mim, e foi um momento, assim, que eu parei ali, joguei mais 9 anos, que eu parei, tipo assim, cara, eu venci o meu corpo, venci tudo aquilo que era de Superação obstáculo pra mim, total. superação, e agora é o momento de parar. Então, assim, eu parei com uma paz muito grande, porque eu fiz o que eu poderia fazer, eu fiz o que tinha que ser feito. E também essa questão da saúde poderia ter te parado lá. Como é importante, né? Você também ter uma palavra de Deus, Sim. porque foi Deus que te colocou nos clubes que você passou, Sim. que esteve contigo, né, em toda essa trajetória, Sim. mesmo na seleção brasileira, né? Sim. Deus, ele tem um propósito, né, na sua vida, e tudo isso para honra e glória do Senhor. Mas eu vejo muito que como é importante a gente estar sensível a ouvir a voz de Deus e não desistir da palavra e das promessas que o Senhor tem na nossa vida, porque você recebeu uma palavra dos médicos que você não poderia jogar futebol. Se você tivesse aceitado aquilo como uma verdade absoluta na sua vida, você não teria vivido tudo o que você viveu. E hoje está sendo um exemplo, né, e inspirando e também trazendo esse testemunho tão rico e poderoso, né, na vida das pessoas. Assim, quando eu tava passando por aquele momento, eu não conseguia entender tudo isso. Porque pra mim, assim, eu tinha um contato com Deus, era muito superficial, assim. Eu criei em Deus e tal, conhecia Deus, mas eu não tinha Deus como meu pai. Eu tinha Deus como um carrasco, eu tinha medo de Deus. Que se eu fizesse alguma coisa errada, Deus ia me castigar. Então eu sempre fiz tudo certinho, mas não é porque era porque eu tinha medo. E ali naquele momento ali, quando aconteceu tudo isso comigo, na verdade, na minha cabeça naquele momento, Deus tá me castigando de tudo aquilo que eu tava fazendo de errado naquele momento. Então foi muito louco pra mim aquilo. Só que aí igual eu falo, né, todo mundo tem dificuldade na vida, todo mundo vai passar por um deserto um dia. Aí vai depender da gente quanto tempo a gente vai passar no deserto. Sim. Porque o deserto é um lugar de passagem, né? Como a gente conversou. Sim, e não é lugar de permanência. Exatamente. Exato. Só que a gente vê na Bíblia que o povo do Egito ficou 40 anos no Egito e teve gente que morreu lá. Então, assim, quanto tempo a gente vai aprender para poder passar lá. E o meu deserto durou 7 anos, que eu falo, né? E nesses 7 anos que eu estive no deserto, eu fui quebrando a cara, aprendendo, achando disso. Até que um dia eu descobri... Obediente também, Exatamente. Né? Até um dia que eu descobri que Deus, ele é meu pai, não é meu padrasto. Então, assim, eu descobri que ele me ama. E, na verdade, ele não estava me castigando. Mas ele estava me paralisando para poder viver o que eu estou vivendo hoje. Só que no meio desse deserto também, como o povo lá, como Deus fez com o povo lá, que ele fez cair o maná do céu, que fez a rocha sair água. Nesse deserto, Deus me ajudou em todo momento. Sim. Como foi essa ajuda? Cara, eu operei a cabeça, eu não conseguia andar. Pô, voltei a andar. Pô, eu não conseguia milagres, né? Milagres. E foi milagre em cima de milagres. Então, assim, Deus permitiu que eu jogasse mais 9 anos ainda, assim, pra mostrar pra todo mundo que nada é impossível. Sim. Mesmo eu estando no deserto, assim, eu vivi milagres e milagres na minha vida. Mas aí eu olho... Pra honrar o nome dele, né? Pra um propósito maior, né? Porque no fim é pra isso, Sim. Entendeu? No fim é pra isso. E aí, quando eu entendi isso, quando realmente tive um encontro com Jesus, eu senti, cara, passei por tudo aquilo... Foi muito bom pra mim ter passado por aquilo, porque fez eu crescer. Porque um dia todo mundo vai parar de jogar futebol.
ou vai parar de ser atleta. Quem é atleta, um dia vai... Sabe que tem data, parar. né, pra isso. Mas o homem continua, Sim. entendeu? Então, assim, Deus me mudou como homem, por toda essa dificuldade que eu passei na minha carreira, ali nesses 9 anos, né? Me mudou para ser quem eu sou hoje. Sim, e para levar esse testemunho que é riquíssimo, que é poderoso para as pessoas, né? E como foi a tua experiência com Jesus? Então, aí, depois de ter passado por tudo isso... A tua conversão mesmo, quando você falou que teve a chave de que Deus é realmente um pai amoroso. Aí quando eu fiquei mais 6 anos lá na Itália, né? Eu não consegui mais jogar muito lá, tanto que eu fui emprestado pro Torino depois, fui emprestado pro Cagliari. Eu não consegui mais jogar porque quando eles operaram a minha cabeça, eles entraram com um microscópio lá dentro. Aí pegou muito coordenação, a minha visão periférica foi atingida também. Então, assim, nunca mais voltou como era antes. Claro que melhorou. Isso tudo, impactou, obviamente, né? Uma coisa legal que eu me adaptei também com o meu corpo. Sim. Mesmo eu não enxergando a visão periférica com muito problema, que nem quando eu tô andando, eu não consigo enxergar. Eu vejo que tem pessoas que estão do lado, mas eu não consigo enxergar bem quem é a pessoa. E eu joguei futebol assim durante 9 anos. Então, assim, meu corpo se adaptou. Sei como que Deus Olha a capacidade que o nosso corpo tem, né? Exatamente. Então, fui me adaptando nisso. Aí, quando eu voltei pro Brasil, fui pro Vasco da Gama. Aí, lá no Vasco, a gente começou a ir para uma igreja que se chama Igreja Batista Atitude, que é lá na Barra da Tijuca. E lá um dia teve uma conferência, teve o pastor Abe Uber. Demais. Foi ministrar, fez uma ministração sobre o Espírito Santo. E ali, naquele momento ali, eu me senti assim, com a minha vida transformada. Eu realmente comecei a entender o que é Espírito Santo, o que é Jesus, sabe? O que é Deus e tal. Eu comecei a entender aquilo, E aí, naquela semana ali, realmente eu tive um encontro com Jesus. Eu me senti sendo batizado pelo Espírito Santo. Eu me senti ali realmente que minha vida nunca mais seria a mesma. Que legal. E aí foi a partir desse momento que você também teve esse chamado pastoral? Foi algo que Deus já te sinalizou, colocou no seu coração acerca desse chamado? Ou foi algo que foi acontecendo? Então, é um processo, né? Porque você fala assim, você quer... Até hoje pra mim é difícil falar assim, pô, pastor. Porque eu sempre fui um cara preconceituoso com pastor. Com isso. Tá. Aí quando você fala de, pô, você tá sendo pastor... É igual o pastor da minha igreja fala, cara, tu é um pastor em treinamento. Fala, calma aí, pastor, calma. Pô. É a palavra. Até ser treinamento até, calma. Mas é isso, eu vejo que uma hora ou outra vai acontecer. Porque eu tô nesse caminho, mas não foi assim. É uma coisa que eu fui relutando, mas vai acontecendo naturalmente. Porque daí quando eu saí de lá dessa conferência... A Igreja Batista Atitude, a visão dela é celular. E aí ficou aquele negócio, pô, vou fazer uma célula lá no Vasco, Porque eu nunca me posicionei como cristão na minha vida. Sim. Eu sempre fui aquele cara, amigo meu, convivia comigo quando eu falava que era crente. Aí ele assim, caramba, mano. Mas você é crente? Porque eu vivia como uma pessoa normal do mundo, fazia as coisas, bebia, fazia tudo que qualquer pessoa faz e tal, ficava bêbado e tal, e beleza. E aí eu falei, cara, vou me posicionar como cristão. Aí eu fiz uma oração, ó, Espírito Santo, se você é real mesmo, então me mostra que eu devo fazer uma célula. Porque eu não quero passar vergonha. Agora, se você estiver comigo, vamos embora. Aí, Drica, fiz essa oração. Aí, no mesmo dia, fui pro CT, estacionei meu carro. Nem lembrava mais da oração? Não, já tinha feito aquela oração. Parei meu carro, o treinador parou o carro do lado dele. E beleza, eu tava concentrado pro treino já. Aí ele desceu do carro e falou assim, Castan, se troca e vai na minha sala. Aí eu, cara, o que eu fiz, né? Aí, beleza, me troquei, fui na sala dele... Porque eu não achei que ia ser através do treinador essa confirmação, né? Aí quando eu entro na sala dele... Mas Deus, quando ele quer confirmar, né? Quando eu entrei ele usa até a mula. Quando eu entrei na sala dele, ele falou assim, Castan, quando é que nós vamos ter oração aqui nesse clube? Aí eu falei, caramba, essa é a confirmação. Então assim, ali eu me posicionei como cristão. Começamos a fazer célula ali no clube e tal. E aí, fiquei mais aquele ano no Vasco ainda, em 2021. E aí, quando acabou o ano, eu fui me despedir do pastor Josué Valandro Júnior, que é o presidente da igreja, né? Aí, o pastor presidente. Aí eu falei, pastor, eu tô voltando pra São Paulo e tal. Aí ele falou assim, cara, nós temos um point lá no Morumbi. Tal. Eu falei assim, mas eu moro em Alphaville e tal. Pô, mano, nosso sonho era ter uma igreja lá em Alphaville também. Pô, eu falei, então tá, quando estiver lá em Alphaville, você me fala que eu vou. Aí falei assim pra ele e fui embora. Aí cheguei aqui em Alphaville, a gente começou a morar aqui e tal, aí a gente começou a visitar algumas igrejas, mas faltava aquela questão da visão celular pra gente. A gente não tava mais se encaixando na questão do culto sem o culto em casa também, né? As células, né? Aí eu falei pra minha esposa, vamos lá no Morumbi conhecer o Point? Aí a gente foi, e aí quando a gente chegou lá, tava tendo a transição do pastor que tava lá no Point, que ele tava voltando pro Rio, e o pastor Wallace Cardoso tava assumindo aquele Point.
Aí fui lá, cumprimentei ele e tal, pastor, ó, vim aí hoje, mas só vou vir hoje porque é muito longe pra mim, não dá pra eu ficar vindo aqui. Aí você mora onde? Não, eu moro lá em Alphaville. Pô, nosso sonho é ter uma igreja lá em Alphaville. Falei, pô, legal, vamos almoçar lá em casa então. Aí ele veio almoçar em casa no outro dia, e aí foi assim, foi uma loucura. Já na mesma semana já teve célula. Aí foi uma loucura, a gente conversando e tal, eu falei, pastor, eu senti no coração, falei, pastor, porque até aquele momento ali, cara, eu vou aposentar e vou viver a vida viajando. Vou pegar minha família de final de semana, tô viajando e tal. Aí eu falei pra ele, pastor, posso fazer uma célula aqui em casa? Não tem problema nenhum. Aí assim, sério? Você abre a sua casa pra fazer uma célula? Eu falei, não, pode fazer. E lá no Point tava indo em torno de 30, 40 pessoas, né? Aí ele, pô, na outra semana ele marcou a célula, tinha 60 pessoas em casa. Meu Deus. Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, caramba, eu convidei acho que 2 ou 3 pessoas. Não mais que isso. Aí um foi convidando o outro, convidando, ele também convidou outras pessoas. Aí ele, cara, tá maior que o Point aqui e tal, não sei o quê. Pode manter, vamos manter a célula. Na outra semana tinha umas 80 pessoas. Já é uma igreja. Aí ele falou, pô, é uma igreja já. Aí a gente alugou o Hotel Radisson, uma sala lá no hotel. E aí começou a fazer os cultos lá, como continuou a célula em casa. Aí a questão da célula da atitude é de multiplicação, né? Daí dessa célula aqui já saiu outras 2. E aí começaram a fazer célula também na casa. Quando a gente foi ver, cara, tava gigante, o hotel ficou pequeno. Já aí, mudaram, né? Aí a gente mudou pra Alameda Juruá agora. E aí hoje, na questão do chamado, né? Que é natural, aí foi crescendo, a minha célula foi multiplicando. Hoje eu tenho 18 células debaixo da minha rede. Que não lá dá nem pra voltar pra trás, mas... tem umas 150 pessoas ali que O que vai fazer com essas pessoas? É igual né? o pastor fala pra mim, às vezes eu falo, pô, pastor, assim, cara, não tem nem como desistir mais. Você tem 150 pessoas debaixo de você. É igual Moisés lá com o povo. E nisso eu fui, assim, Deus foi me mostrando, afirmando em muitas coisas, assim, que é isso que Ele quer que eu faça mesmo. Aí hoje eu comecei a fazer seminário, comecei a estudar, porque eu não quero também chegar e falar besteira, eu quero realmente estudar, conhecer a palavra de Deus, sabe? Então, porque eu falo porque ser pastor ficou muito banalizado hoje em dia. Total. Então, assim... Infelizmente, né? Infelizmente. Então, assim, eu não quero chegar para ser um pastor e ser mais um. Assim, eu tenho minhas referências, que é o meu pastor mesmo, que eu sou discípulo dele, que é o pastor Wallace, o pastor José Valandro Júnior. Assim, é de pessoas que... São íntegras, né? Íntegras, acho que é isso, entendeu? Pessoas íntegras, que tem... Cara, você não pode, tipo assim, ninguém pode falar nada deles, sabe? Sim. E que falam da palavra mesmo. Que são perfeitos? Não, ninguém é perfeito. Não. Mas, assim, a integridade, é isso que você falou. Que hoje tá precisando, que tá faltando mesmo. Sim. É isso. E eu acho que o evangelho, ele passa a ser muito mal visto por conta de pessoas que se dizem cristãos, mas não vivem Cristo. Porque hoje tá muito assim, Deus manda te dizer. E aí esse cara aí é o cara de Deus, a profetada. Exatamente, entendeu? Então, assim, acho que tem que ter muita Bíblia hoje. Porque é a palavra de Deus. É igual eu tinha uma amiga que falava assim, nossa, eu quando eu quero ouvir alguma coisa, eu procuro algum profeta que vai fazer alguma coisa. E aí eu falei, pô, ó, isso aí já é cartomante já, pô. É igual... Tá usando... Exato. Mas e aí? Mas como faz? Cara, você quer ouvir a voz de Deus? Lê a Bíblia. Vai pro secreto. Lê a Bíblia, dá o teu joelho, vai lá que Deus vai falar contigo. Porque Deus fala conosco em várias situações, através da palavra, no secreto, através da natureza. Exatamente. E aí viver esse chamado, assim, que eu tenho vivido, é lutar contra a carne todo dia, porque é difícil, sabe? Você abre mão de muitas coisas. E aí eu tenho um texto que eu carrego comigo, que é Gálatas 2:20, né? Que quando o apóstolo Paulo fala, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, eu fui crucificado com Cristo. Então, assim, isso para mim é muito forte, porque o apóstolo Paulo foi perseguido, ele era o perseguidor, foi perseguido, morreu, assim, de uma forma drástica, mas sempre ali, na prisão mesmo, ele escreveu mais 3 cartas ainda. Sim. Então, assim, foi um cara que viveu o evangelho completamente. Não, as melhores cartas também ali dentro da Bíblia. São muitos ensinamentos. Então, né? Assim, é isso, sabe? É um chamado que você tem que pegar e ser crucificado junto com Cristo mesmo, sabe? É cancelar a carne, porque a vontade não é... Você fala assim, você tem vontade de ser pastor? Não tenho vontade de ser pastor. Mas eu sinto que é aquilo que Deus está me chamando para eu fazer. Eu tenho muito temor... E você está caminhando em obediência, exatamente. Né? Muito temor no meu coração, justamente para fazer aquilo que eu tenho percebido para o que ele... muitas vezes eu oro assim, Deus, é isso mesmo que você quer que eu faça, Deus? Só uma palavra só, né? tô doido pra voltar ao futebol, me mostra pra voltar ao futebol, sabe? Só que cada vez vai me confirmando isso, sabe? Que Deus vai operando, movendo coisas, acontecendo milagres ao meu redor, que eu vejo realmente que é isso, porque
você falar de Deus é poder e milagres também. Total. Você entendeu? A palavra de Deus diz poder e maravilhas, né? Vão Exatamente. acompanhar aqueles que Exatamente. falam de Deus, E né? é sobre isso. E é isso que é a marca. Exatamente. E eu vejo muito, você falou muito de temor, né? Eu acho que quando a gente também vai para esse lugar onde a gente tem temor de Deus, primeiro que a gente vê o tamanho da responsabilidade que é a gente se tornar realmente discípulos de Cristo. Sim. Porque é como você falou, né? Eu acho que isso envolve também integridade, mas envolve também as bem-aventuranças, Sim. envolve você realmente renunciar à carne e, sabe, andar mais uma milha, Sim. perdoar, coisas que são muito difíceis na difícil. nossa vida, no Perdoar dia a dia, né? E é no dia a exatamente. dia que Deus vai Exatamente. exigindo que isso aconteça, né? Na verdade, ele não exige, né? Mas é um convite para nós cristãos, Exatamente. cada dia mais, viver esse estilo de vida. Eu falo que o cristianismo ele é um estilo de vida. Com certeza. Com certeza. E é justamente isso. Assim, você vai aprendendo. Que nem eu sempre um cara de personalidade forte. De falar o que eu penso. Explosivo ou não? Pronto. E pra mim isso era bonito. Pô, todo mundo falava, caramba, cara, você não tem uma personalidade, que legal. Sabe, de estar numa reunião. Eu tive reunião com um presidente de clube, quando nós estávamos tava com algumas coisas atrasadas lá no clube. Aí o presidente chegou, ele marcou uma reunião com a gente sentou eu mais 3 jogadores aqui. Aí ele pensou assim, ó, gente, eu não tenho expectativa de dia pra pagar vocês e tal. Eu simplesmente levantei e fui embora. E aí todo mundo assim, caramba, cara, você tem uma personalidade, né? Só que eu entendi que isso é completamente errado. Porque os frutos do Espírito quais são? Mansidão, domínio total. próprio. Você entendeu? Então assim, você vai É vendo porque que... o mundo valoriza coisas erradas, porque na minha né? cabeça era assim, cara, eu sou desse jeito. Mas não, mas quando Cristo, ele entra dentro da gente, ele transforma a gente. Transforma nosso caráter, nossa essência, Exatamente, né? perfeito. E aí eu tenho aprendido isso também, a perdoar. Cara, eu era uma pessoa que descartava pessoas. Tipo assim, ó, se a pessoa me feriu, cara, me machucou, Tipo, tchau. Pô, não preciso de você. Mas aí o que eu tenho aprendido? Cara, que mesmo que a pessoa tenha me ferido, eu peço perdão pra ela. Cara, eu te perdoei alguma coisa, por que aconteceu isso? Sabe? Sim. Pô, me perdoa, cara. Porque não é sobre a pessoa, é sobre mim também. Exato. Um dia o pastor Sobre Wallace falou pra mim nós. assim, a gente tava conversando e tal, aí essa questão explosiva é a minha maior dificuldade, é essa. Eu sou um cara muito explosivo. Aí a minha maior dificuldade é essa. Aí teve uma reunião lá que eu, explodi. E aí eu falei algumas besteiras lá, e aí pedi perdão pra todo mundo e tal. E aí ele pegou e falou assim pra mim, sabe, cara, quando a gente fala algumas coisas, a gente fala muito mais que tá dentro do nosso coração. A boca que fala do que o realmente coração a tá outra cheio. pessoa. É. Entendeu? E aquilo ali, ele falou assim pra mim, posso falar uma coisa forte pra você hoje? Aí eu falei, porque a gente tem a visão de discipulado, que é justamente Sim. isso. Que é um confronto em amor mesmo, pra você crescer. Se você não tiver Exato. confronto, você não cresce. Não cresce. Se todo mundo passar a mão nas tuas costas, você nunca vai crescer. Sim. Então aquele confronto em amor, que a gente fala que é o método PRW. Ele vem assim, ele passa a mãozinha, aí ele dá a carcada, depois passa a mão de novo. É. E aí ele falou isso, cara, posso falar uma coisa agora pra você? Você não vai ficar chateado comigo? Eu falei, não. Quando você fala uma coisa pra uma pessoa, tá falando muito mais sobre você do que ela mesma. Sim. Então aquilo ali eu falei, caramba. Aí eu, tipo assim, aí ele falou, né, cara, a gente tem que olhar pra pessoa como Jesus olha pra ela. Sim. Sabe? Todos nós somos pecadores. Sim. Então assim, uma hora ou outra a E gente Jesus vai morreu errar. por mim, morreu pela pessoa. Pela pessoa né? também, você entendeu? E eu sou melhor que ela, entendeu? Exato. E aí, assim, o evangelho é uma questão de humildade, sabe? Sim. A gente colocar sempre Cristo acima. Mas aí você fala assim, é fácil isso? Não é fácil. Não é Não fácil. é. Porque a gente é humano. E assim, a gente não pode também se culpar por isso. Sim. Em algum momento a gente errar e, pô, acabou tudo. Não, cara, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É uma Entendeu? oportunidade de novo de você fazer diferente do Exatamente. dia anterior e exercer também, sabe, os frutos do Espírito. Exatamente. Perfeito. E é isso. A gente tem que entregar nossa vida para Deus. É claro que a gente não pode também ficar sempre errando nas mesmas coisas. Aquele erro nosso tem que servir de aprendizado, a gente Exato. seguir em frente. Sabe? Porque senão a gente entra naquele negócio da super graça, né? Naquele Pode tudo. pode tudo, exatamente. Então, acho que é isso. Eu acho que Deus tem me mostrado, me levado para esse caminho. Tenho aprendido muito. Tenho aprendido que, igual eu falei, que eu posso mudar. Eu não posso ser só esse cara explosivo, que Deus me transforma. E essa minha personalidade não é a personalidade que vem, que Deus quer que eu tenha também. Entendeu? Não é o formato original. Não é o formato original. Igual o pastor sempre fala comigo, né, cara? Eu falo pra ele assim, falei, pô, pastor, a minha vida toda, umas coisas que me fez eu chegar onde eu cheguei, é porque quando eu entrava em campo, eu jogava com raiva, com sangue nos olhos.
Aí ele falou assim, cara, isso fez chegar na seleção brasileira. Então, agora, essa raiva você tem que trazer pro lado bom, pra você também levar... Porque, cara, esse sangue nos olhos nunca pode sair da sua vida. Sim. Porque você tem que ter sangue nos olhos e agora fazer o quê? Cara, pra falar da palavra de Deus. É isso. Você entendeu? Você tem que virar a chave pra poder fazer isso. Eu acho que é canalizar no lugar certo, Perfeito, né? canalizar no lugar certo, é isso aí. Mas Deus também dá ferramentas, né? Ele capacita também. Dá. Eu acho que o processo com Deus é isso. Porque Deus, ele capacita os improváveis, né? Ele capacita também aqueles que são os escolhidos. É isso aí, perfeito. Então, eu vejo muito essa trajetória. Eu mesma, para estar aqui hoje nesse podcast, eu olhava para mim e eu falava assim, não, eu não tenho essa capacidade, sabe? Para estar à frente e eu não me sentia, sabe? Preparada. E eu acho que muitas vezes Deus, ele dá aquele empurrão pro seu propósito, mas ele mostra que ele tá ali com você e ele te capacita nesse processo, né? Que legal. É sobre isso. É muito legal. E eu acho que viver esse estilo de vida é muito prazeroso também, né? A gente tava falando da vida de Paulo, que ele também tinha, né, o espinho na carne. E eu vejo muito como situações, como também as fragilidades dele, porque ele era humano como nós. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo também a graça que Deus também liberava, o favor que ele tinha, né? Eu acho que favor de homens também. Então, eu acho que quando a gente está no caminho certo e a gente está realmente no plano que Deus tem, no propósito que Deus tem para cada um de nós, ele conecta pessoas, os recursos. Sim. Ele acaba fluindo, né? As coisas acontecem, ele te coloca nos lugares certos. Perfeito. E isso aí, igual você falou, né? Porque para você abrir mão de... Hoje, assim, eu abri mão do futebol praticamente. Podia estar trabalhando, vivendo, né, disso. Com a influência que eu tive no futebol, eu poderia ter voltado pro futebol e começado uma outra carreira dentro do futebol. Surgiram algumas oportunidades, comentarista e tal. Só que eu vejo que Deus quer que eu esteja aqui. Só que para isso, assim, sabe? Deus foi apresentando pessoas, foi me dando também ferramentas para poder viver disso que eu vivo hoje. Sim. Porque, assim, hoje eu não preciso do dinheiro para poder viver nisso. Sim. Então, eu tenho aquilo que autonomia, Deus... liberdade, Exatamente. né? Eu vejo aquilo que Deus preparou para mim, me conectou com pessoas, para que pessoas me apresentassem outras pessoas e hoje, assim, eu tivesse a tranquilidade de poder fazer isso e saber que Deus vai cuidando de tudo, sabe? Sim. Assim, filho, vai lá e faz isso que o resto sou eu quem cuido. Então, é isso para mim. E eu vejo também, assim, porque que adianta ter ganhado um monte de dinheiro e... Porque eu percebi... Não ter propósito, porque né? O que eu percebi uma coisa também, Drica? Com 26 anos, você ser diagnosticado com tumor cerebral. Nossa. Você ter que fazer uma cirurgia na cabeça, onde tiveram que serrar meu crânio, entrar dentro do meu cérebro. Sabe? Na época... Jovem ainda, né? Na época eu tava deslumbrado. Você tava no auge também, tava deslumbrado. Né? Pô, tudo aquilo que o homem fala que é legal, é legal. Tinha um carro maneiraço. De Salomão, né? Eu morava numa casa maneira demais. Sabe, morava em Roma, pô, uma cidade fantástica, tinha tudo. E sabe, algumas coisas... Cercado de várias pessoas. Várias pessoas. Né? Uma das coisas que me marcou muito foi o dia que eu fui pro hospital fazer a cirurgia. Eu lembro que a escada que eu morava a casa que eu morava em Roma, a gente pegou a casa porque ela era uma escada de cristal, assim, ó. Eu falava, nossa. Aí eu lembro descendo a escada de cristal, assim, no meu coração, assim, e essa escada vai com você pro hospital? Sabe? Aí eu desci assim, a minha garagem era subterrânea, eu tinha uma Ferrari branca, vermelha, tirava onda pra caramba. Aí eu passei em frente à Ferrari assim, veio no meu coração, a Ferrari vai com você pro hospital? Sabe? Olha só. E aí eu fui pro hospital ali, todo assim, pensativo e tal. Aí eu lembro quando eu tive que assinar os termos pra fazer cirurgia, né? Porque tem risco, tem né? Risco. Aí tava todos os riscos lá. O risco maior que eu tinha era de ficar tetraplégico. Porque o tumor estava encostado num lugar aqui onde pegava todos os movimentos do meu corpo. Meu Deus. Então, o risco de morrer acho que era 10% e tal. Então, assim, a hora que eu fui assinar aquilo lá, sabe? Passou um filme na minha cabeça. Porque eu tinha 26 anos, tava deslumbrado com a minha vida e comecei a ver que tudo aquilo ali que eu conquistei... Era passageiro. Tipo assim, se eu tivesse morrido ali, tinha ficado tudo, sabe? Então, assim, só que eu não sou hipócrita de falar que correr atrás do vento. Só que eu não sou hipócrita de falar assim, pô, dinheiro não é de Deus. Não. Não, Pelo contrário. Ele é uma ferramenta, né? Exatamente, perfeito. Que nem hoje, eu seria hipócrita. Pô, moro numa casa legal ainda, tenho um carro maneiro. Não, Deus quer que a gente tenha conforto também. Mas né? assim, ó, mas isso aqui no meu coração não tá nisso. Não pode. Entendeu? Não tá nisso. E os recursos que eu tenho, sabe, é pra gente viver, pra gente ajudar na obra também. Exato, é isso que eu ia falar. Acho que também investir no reino de Deus é uma ferramenta para a expansão do reino. Exatamente. E aí, assim, essas coisas que foi marcando a minha trajetória
pra poder... Foi tudo isso aí foi aprendendo nesse deserto que eu falei pra você. Sim. Pô, foram 7 anos, cara, de choro, e milagre, e sonhos, e frustrações, superação, pra poder viver realmente o que a gente tem vivido hoje aqui. Não, e ser realmente uma voz ativa realmente de Deus, assim, posicionada. Porque eu vejo muito que Deus não desperdiça nada. E eu vejo muito também que das nossas feridas, Deus, ele leva cura para outras pessoas, né? Sim. E que mesmo diante de uma situação de dor, uma situação difícil, como você realmente pode extrair, sabe, algo maravilhoso e realmente ser um canal na vida das outras pessoas. E eu vejo assim, a nossa casa, a minha e da Bruna, a gente fala, né? Que a nossa casa já começou sendo igreja, aí nós estávamos no hotel, aí não tinha espaço para batismo, nós batizamos as pessoas na nossa casa, aí nós casamos pessoas na nossa casa. Ai, que legal! Então assim, o que a gente viveu esse ano que passou aqui agora, 10 em 1. Quando nós estávamos no hotel ainda, cara, a gente viu cada coisa, sabe? E através de uma decisão nossa, de abrir uma cela na nossa casa, surgiu uma igreja outras coisas destravam, que né? já batizou mais de 100 pessoas nesse ano. Então, assim, sabe, a gente vê que a gente tá plantando coisas que vão ficar pra eternidade. São eternas, Exatamente. exato. São Exatamente. eternas. Até porque nosso Deus é um Deus geracional, né, Castel? Ele não para em nós. E eu acho que isso é o legado. Que é o quê? A marca que a gente deixa nas pessoas. Porque herança, você conquista. Exatamente. Né? O que você conquistou através do seu trabalho, da sua superação, dos lugares, né, que Deus te colocou. Mas eu acho que o legado mesmo é o que... E principalmente algo espiritual, que é esse legado eterno que a gente deixa. Sim. Que é realmente a marca que a gente deixa na vida das pessoas. Olha quantas pessoas hoje você também está impactando através da sua história, da sua trajetória. Sim, transbordar. É que nem, assim, tem uma visão assim que nem o pastor, ele me discipula. E qual que é a ideia do pastor? É que eu viva coisas maiores que ele. Sim. E aí eu vou discipular uma outra pessoa. E qual que é meu sonho para essa pessoa? Que ele viva coisas maiores do que eu. Sim. Você entendeu? Então, e assim o reino vai crescendo, o reino vai crescendo, você vai é. transbordando, sabe? Não tem aquela vaidade, é só uma pessoa que vai falar, ou é só isso que vai fazer. Não, a gente saber que todo mundo é juntos, né? É junto com Deus e assim, todos ali foram chamados. Sim. Aí a diferença é aqueles que vão aceitar o chamado e que não vão Isso. aceitar. Você entendeu? Sim. Até porque Jesus falava com a multidão, mas ele tinha os amigos próximos também, Perfeito. né? Os discípulos Muito que estavam bom, ali junto. Exatamente. Eu acho que é realmente Exatamente. você olhar, por exemplo, para sua trajetória, que foi o que você comentou. Já tinha um desejo no seu coração, e aí você foi e aceitou aquilo que Jesus colocou. Eu acredito também que muitas pessoas recebem, mas não aceitam. Como, por exemplo, o homem rico. Exatamente. Né? Na palavra de Deus. Exatamente. E assim, né? Quantas pessoas não seguiram Jesus, né? Mas a Bíblia usa aquele exemplo ali mesmo também, porque, assim, não é a questão do dinheiro que eu vejo, sabe? É a questão do coração dele. Do coração, de posicionar no lugar certo. E eu creio que Jesus falou do dinheiro exatamente para ele, porque Jesus sabia que o coração dele estava no dinheiro. Né? Exato. Ele sabia que já o coração dele estava naquilo ali, que era aquilo que ele amava realmente de verdade. Sim. Porque você viu, ele cumpria todos os mandamentos lá, faço isso, faço aquilo. Então tá beleza, agora vem teu dinheiro e dá pros pobres. Aí ele saiu triste. Sim. Porque ele sabia, porque quando a gente vai servir a Jesus, quando a gente entrega a nossa cabeça para Deus, é entregar mesmo. E é muito difícil isso. Aí você fala assim, pô, mas isso é muito difícil. Aí você vê Abraão e Isaac. Cara, Abraão estava disposto a sacrificar o próprio filho. Sim, o único filho, o filho da promessa. O filho da promessa dele. Só que, olha que legal isso. Que surreal. Só que Jesus, ele nunca vai pedir uma coisa pra gente que a gente não possa dar. Ele sabia que o jovem rico poderia dar aquele dinheiro lá, se ele quisesse amar. Só que quando Abraão foi sacrificar o filho, não, você não precisa fazer isso. Sim. Sabe, Jesus nunca pede... Prover o cordeiro, Exatamente. Né? Porque Jesus nunca vai pedir uma coisa que seja maior do que a gente possa entregar. Mas Abraão, ele estava disposto a sacrificar o filho. E ele confiava tanto em Deus que ele sabia que se ele entregasse, Deus ia ressuscitar Isaac. Exatamente. Ou então, sabe, ia prover outro filho. Não, a confiança e a dependência. A comparação, assim, acho muito surreal isso. Porque ele nunca vai pedir uma coisa pra você que você não possa entregar, sabe? Não, demais. Exatamente. Isso aí é muito forte pra mim. E mexe muito comigo, porque eu acho que o cristianismo é sobre isso, sabe? É sobre entrega. Sim. Sobre entrega. Todo dia. Todo dia. Né? É esse estilo de vida, né? De entrega, de renúncia, mas que vale a pena, né, Castan? Vale a pena, nossa. E pra tua família, como é que é? Fácil também, assim, viver com Cristo?
se não fosse, assim, para estar vivendo esse chamado, a família tem que estar junto. Assim, Sim. se minha esposa não aceitasse, isso não teria sentido. É. Então, a minha esposa, ela é líder de rede junto comigo também. Ela canta no louvor, Ela né? canta no louvor, ela tá fazendo Linda. seminário também. Que legal. Então, assim, a Bruna foi uma pessoa, assim, que sou até suspeito de falar dela, porque eu falo que Deus não me deu só uma mulher que ia ser a mãe dos meus filhos, mas deu uma mulher para salvar a minha vida. Sim. Sabe? Porque nesse momento que eu vivia de deslumbre, cara, inúmeras vezes a gente quase se separou. Aí teve um momento que a gente parou de brigar e ela começou a orar, sabe? Ela tem um testemunho muito forte sobre isso. Ela começou a orar para Deus dar de volta o marido que ela conheceu quando ela era jovem, né? E Deus trouxe de volta o marido dela. Então, assim, a Bruna foi a pessoa que sempre esteve do meu lado, nunca saiu do meu lado. E é uma Intercedeu, né? Foi intercedeu. auxiliadora. E tá junto comigo vivendo esse chamado, sabe? Que legal. Tá vivendo que junto legal. comigo esse chamado, a gente tá estudando junto e me apoia. Incrível isso, né? Porque eu tenho dias que eu sou aquele cara que eu falei, né? Vontade de desistir tudo, ela tá junto comigo. Então, assim, a Bruna, é até difícil falar dela, é uma mulher da minha vida, que salvou minha vida. legal. É a mulher que realmente é o sentido de eu estar aqui hoje. E meus filhos também, com certeza, eles vêm junto nisso, sabe? Hoje a gente não sai da igreja. Eu já falo, ó, dia de domingo 2h da tarde, vamos pra igreja e passa o dia inteiro na igreja. Né? E a gente vê as experiências que eles têm passado também, sabe? Os dois mais velhos já se batizaram. Que legal. Sabe, a gente vê eles fazendo, falando de Jesus, falando de Deus. A minha esposa tem o costume de ela fazer post-it, assim, sabe? E colocar pedidos de oração, versículos bíblicos no quarto todo. E vai colocando. Eu acho doideira, né? Mas ela faz. Eu faço isso também. E aí meus filhos fazendo isso também, sabe? Vendo assim, sabe? Falando de Jesus, sabe? Orando. Ele já sabe o que é errado, o que não é errado. Então, assim, eu tenho um testemunho muito forte com meu filho, que uma vez a professora dele ligou pra minha esposa e falou assim, olha, eu tô muito preocupado com ele, porque ele tava aqui na sala de aula e ele falou que ele queria se matar, que a vida dele não tinha valor. Falou assim pra Bruna, ele tinha 10 anos. E aí a Bruna falou isso pra mim. E eu falei assim, cara, como assim meu filho quer se matar, cara? Cara, ele vai pra escola de carro importado, mora no melhor condomínio do Rio de Janeiro. Mas o que ele quer se matar? Aí veio no meu coração assim, mas ele não vai mais na igreja, né? Mas ele não vive com Deus, sabe? Aí naquele momento... O vazio. Eu falei, putz, é isso. Aí nós começamos a ir pra igreja. Foi quando a gente deu esse start também, que eu esqueci de contar antes. Deu esse start, a gente começou a ir pra igreja e tal. Passou 3 meses, ele se batizou e Já tal. tava outra... Aí minha professora ligou depois. Falou assim, olha, Bruna, tô te ligando porque hoje, no intervalo da aula, tinha um monte de criança em volta dele, ali do seu filho. Eu fiquei preocupada. E eu cheguei lá correndo. Quando eu cheguei lá correndo, ele tava com uma Bíblia na mão e lendo a Bíblia pros amiguinhos. Então, assim, sabe? Então, assim, quando você se entrega, a família vem junto. Porque, igual você falou, é transbordar, sabe? Não é só pra você. Sim. É pra todos aqueles que estão à sua volta e que convivem com você. Não, e Deus tem promessas incríveis também pros seus filhos. Exatamente. E também, Drica, assim, se a pessoa não tá naquela visão com você, que seja amiga, outra coisa, naturalmente ela vai começar a se afastar de você também. Não tem jeito, Você entendeu? Porque é muito forte isso. Exato. Eu vejo muito isso também na minha vida. O tanto de pessoas que entraram na minha vida durante um determinado tempo e saíram porque não tinha mais a ver com o meu estilo de vida, com o momento que eu estava vivendo, Sim. com as prioridades, sabe? Que hoje eu tenho na minha vida. E aí eu vejo também que Deus é perfeito e Ele conecta as pessoas certas, né? Pro tempo certo que você precisa. Exato. Como a gente comentou, que há um tempo certo para todas as coisas, Exato, né? Perfeito. Castanho, o que você faz para desconectar? Porque eu imagino que a tua agenda aí é super corrida. A gente está aqui também com o Rogério, que é o assessor dele, mas eu imagino que pelo fato também agora você tá no ministério, com várias agendas, o que você faz para desconectar e ter o seu momento? Realmente, assim, é bem corrido. Eu achava que jogar futebol era difícil. Eu falo pro pastor, eu falo assim, pastor, cara, ser pastor é difícil, hein, cara? E olha que eu nem sou pastor ainda, eu sou só o auxiliar dele ali. Mas o que eu faço pra desconectar é praticar esporte. Que nem eu, uma coisa assim que eu não abro mão, que eu tento todo dia ir treinar. Tamo lá junto, firme e forte, na For Performe. Não abro mão. Tento e todo dia, essa semana aqui mesmo, a gente teve uma conferência na igreja, consegui 2 vezes só, já fiquei em choque já. A gente sente, né? Sente. Jogar tênis também, é um esporte que eu tô aprendendo. Que legal. Que é um esporte onde eu não preciso ficar bravo com meu companheiro, se eu errar, a culpa é minha. É porque eu sou você ali também, né? Então, assim, é praticar esporte. Eu gosto, assim, mesmo tendo 36 anos, a Bruna fica bolada com isso, mas eu gosto de jogar videogame. Ela fala assim, pô, parece ser garotinho jogando videogame.
Então eu gosto também de jogar videogame. Então são essas coisas É um que eu uso momento assim de pra, desconexão mesmo, pra né? esquecer um pouquinho os problemas. A caixa do nada. Exatamente, exatamente. E aí essas coisas assim que eu faço. É movimentar o meu corpo, porque é igual tem o meu nutricionista que ele fala, cara, tu foi um cara que viveu em alta rotação a vida inteira. Sim, Se você parar a rotação agora e for pra zero, cara, você vai ter problema de saúde. sim. Então, assim, é realmente pra me cuidar também, a minha saúde. Porque eu sou um cara que eu gosto de me alimentar bem. Eu sou uma coisa que, assim, eu falo pra Bruna assim, cara, eu gosto de comer em lugar bom, me alimentar bem. É uma coisa Sim. que eu gosto muito disso. Então, assim, pra comer você tem que treinar também, né? Nossa, ainda mais depois de uma determinada idade, né? Que a gente já começa a ver que Exatamente. existem os gaps ali, a gente tem que correr atrás. Então eu tô treinando pra caramba. E é o meu momento de, assim, de como você falou, né? Desconectar, de estar ali e tal. É mais tranquilo, sem muito preocupado com outros problemas e tal. Eu uso esses meios aí, né? O Eu Core gosto Performance, também. o jogar tênis. Jogo um futebolzinho às vezes também. Mas meu joelho dói muito eu Já. jogar futebol. Já não gosto mais de jogar futebol. E Nossa, e você deve receber também vários convites, né? recebo. E aí é difícil, porque pra zagueiro que vai jogar brincando, não tem como jogar Não tem. brincando, né? É tudo ou nada, né? Exatamente. Então, Aí vai ex-atleta, não consegue brincar, né? Não tem como, não tem como. Aí vai exigir demais também, É. né? E aí, pra gente fazer a obra, a gente tem que estar com a máquina funcionando, Tem que tá né? com a Não máquina pode funcionando, estar também exatamente. lesionado, não Exatamente. pode paralisar. Porque é nossa autorresponsabilidade também cuidar da Sim, gente, né? Não adianta a exato. gente, pô, Deus me dê saúde todo dia comendo besteira, né? É, Então, assim, é uma coisa que é muito séria também. não dá pra negligenciar, né, E no meu Castan? primeiro ano eu tive um momento de só comer besteira, que eu falei assim, porque eu sempre fui um cara muito disciplinado em tudo que eu fiz. Ainda Então, mais sendo atleta, é. né? Existe também uma cobrança acerca disso, e aí acho né? que esse ano que eu parei ali, depois eu fui, tipo, tudo aquilo que eu evitei comer, eu comi num ano só. Aí tomei Deus. uma bronca da médica, aí agora eu tô voltando já a regrar, me alimentar melhor e Sim. tal, ter um acompanhamento. Ah, e faz uma grande diferença também em Faz. tudo, né? No sono, na Exatamente. disposição, na Exatamente. parte cognitiva, como você, sabe, Exatamente. pensa. E pra tá ali na igreja mesmo, assim, porque a gente, como igual eu falei, hoje nós somos 3 redes na igreja, né? E aí o que acontece? É distribuído assim pra você é como uma organização, porque que nem a minha rede essa semana aqui mesmo é que tá cuidando da igreja. Sim. Então o que eu tenho que fazer? Aí tem que fazer escala pra estacionamento, recepção, né? tempo, a gente cuida de tudo. Então se você não tiver energia pra fazer isso, você entendeu? Então Não uma tiver coisa vai. bem, Exatamente, é não puxado. você não consegue performar e não consegue desenvolver puxado. esses papéis, né? Até o Rogério que você falou, que citou ele aqui, ontem a gente tirou acho que umas 200 cadeiras do templo. Meu Deus. Porque a gente teve uma conferência, veio um grupo, a Elevation. A Elevation, eu fiquei Elevation tava aí na sabendo, igreja. demais. Aí colocou um monte de cadeira, a gente começou a tirar as cadeiras lá. Até tem umas pessoas que olham assim pra mim, veio lá na igreja, lá trabalhando, fazendo as coisas, né? Isso é uma coisa que Deus tratou muito no meu coração, porque, cara, eu nem... Quando que você imaginava que você ia ficar Nunca, levantando nem cadeira, bichinho né? do banheiro lá em casa eu nunca tirei. Aí, pô, na igreja eu vou lá, às vezes eu me pego tirando. Aí lá, tava lá agora na conferência, eu tava lá assim, a minha rede ficou responsável pelo templo, né? E a gente tava ali no templo, assim, parado, assim, e tal, ali, igual segurança mesmo, mas não era segurança de nada, né? Aí passou um cara lá, olhou pra mim e falou assim, Castan? Aí eu, pô, sou corintiano, pô, tal, não sei o quê. Aí ele, Reconheceu. que fase! Ele falou pra mim. Aí eu olhei pra ele e falei... Então, assim, as pessoas não entendem, sabe? Mas pra mim é a melhor fase da minha vida, cara. Igual, pô, vou tirar, a gente tirou... Cara, tiramos umas 200 cadeiras. O Rogério foi lá, foi pra igreja de sapato, Descadeirado. camisa social. Aí eu olhei pra ele assim, a gente tá achando que você vai fazer? Vai pra onde hoje? Descadeirado, né? Então é isso, sabe? O servir que mexeu muito comigo também. E me constrange toda vez, porque... A gente serve as pessoas, sabe? Sim. A gente faz aquilo, cuida, e se eu não tiver energia pra fazer isso, E é com amor também, e né? é com amor, exatamente. E aí isso aí já faz Toda a muda diferença, completamente. né? É toda a completamente. diferença. É isso que Jesus nos ensina, né? Acerca do servir, lavar os pés. E sabe o que é mais louco disso ainda, Drica? Porque, cara, Jesus, mesmo sabendo que Judas ia trair ele, lavou o pé de Judas também. Sim, exato. Então aí já entra muita coisa, a Questão questão do de perdão, inimigos, de perdão. olhar e amar todos sem pensar o que o cara É vai isso. fazer, o que o cara fez. É isso. É muito louco isso. Nossa, muito legal. E, Castan, pra gente meio que fechar aqui o nosso papo, Aham. escreve aí nos comentários se você tá curtindo esse papo. Queria ficar aqui ainda muito mais tempo.
Com certeza, né? Tem tantas histórias que o Castan também poderia compartilhar aqui, mas não vão faltar oportunidades para um Com próximo. certeza. Mas tem uma pergunta que eu tenho feito para os meus convidados aqui no podcast, mas também que tem me feito refletir. Certo. Você contou aí sua trajetória e tal. Se você tivesse que dar um conselho para o Castan há uns 10 anos atrás, 15, o que você falaria para o Castan? Pô, muito simples. Eu falaria duas coisas pra ele. Ler a Bíblia e orar. Porque se eu tivesse lido a Bíblia e orado antes, eu acho que eu teria chegado muito mais longe. Com certeza, né? É, Às vezes eu acho que ali no momento a gente acaba fazendo mais a nossa vontade, né? sim. É porque assim, eu li a Bíblia, mas não é como eu leio hoje, sabe? E eu orava, mas não é como eu oro hoje. Sim. Então, assim, era isso, sabe? Porque eu li a Bíblia como desencargo de consciência. Ah, tô lendo a Bíblia. Tal, vou lá, pego, mas eu não estudava, Uma sabe? religiosidade, digamos Exatamente, assim. perfeito. Uma religiosidade. Orava, era aquela oração, abençoe meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã. Abençoe esse alimento, esse em nome de alimento. Jesus, Então, amém. assim, muito superficial, sabe? Aham. E o que Deus pede é uma oração, é intimidade com Deus. Sim. Então, eu falaria isso. Pra mim, era simples e objetivo. Cara, lê a Bíblia, chegasse lá, ô, seu moleque, lê a Bíblia e ora, sabe? Porque era isso, eu poderia chegar muito mais longe. Eu acho que tempo de secreto mesmo, né? Não é? Intimidade, porque eu acho que é ali que você acaba sendo abastecido, tem o refrigério, Não é? tem as ferramentas que a gente precisa. Verdade. É nesse lugar mesmo de secreto, de intimidade, pelo menos é isso que eu tenho vivido, sabe? Com o Senhor, e é o que realmente tem me conduzido Sim. no dia a dia, né? Sim. Ah, porque se você, assim, a questão de ler a Bíblia, orar, não é só pra quem vai ser pastor ou pra isso ou pra aquilo, acho que é pra todo É pra mundo, sabe? todos, é. A gente vê hoje tantas pessoas que fazem muitos cursos de coaches e tal, que muitas coisas eles pegam dentro da Bíblia, porque a Bíblia é poderosa, Sim. sabe? E a gente tem à disposição da gente aquilo. Sim, total. É isso. E se você tivesse que dar algum conselho para as Tá. pessoas que estão te ouvindo, uma chave assim Uma poderosa, o que você falaria para os nossos ouvintes no dia de hoje? Bom, se for poderoso, eu falaria a mesma coisa, mas eu não vou repetir, então eu vou falar outra coisa. Eu acho que se eu pudesse dar um conselho para cada um que está ouvindo, é que você realmente, assim, valorize as pessoas que te amam de verdade, sabe? É aquilo que um treinador um dia falou para mim, que foi o Tite, ele falou assim para mim, cara, no dia da derrota, olhe para as pessoas que vão estar do seu lado, para no dia da vitória você estar com ela de novo. Então o que eu posso falar para vocês é que no momento difícil, que vocês vejam quem estão do lado de vocês, porque o momento difícil ele vai passar e vai chegar um momento bom, que você valorize essas pessoas que estiveram com você no momento difícil. É isso. Viu? Anota essa chave aí poderosa que é pra vida. Castan, quero te agradecer pela sua participação, Obrigado pelo a seu você. tempo. Eu sei que é super corrido, mas para mim é uma honra ter você aqui. E sei que tantas chaves aqui foram compartilhadas. Eu sei que também a gente vai ter ainda outras oportunidades para a gente falar de N assuntos, experiências, viagens e muitas outras chaves também. E eu quero honrar a sua vida. Eu tenho 2 presentes aqui para Opa! você. Que legal. Eu tenho aqui, ó, um voucher aqui com um Legal. ensaio fotográfico Uau, que legal. bem especial aqui da Capobianco Grupo com a 247 para você, que é da minha empresa com esse estúdio. Que legal. Para que você venha conhecer também aqui mais o serviço dos meninos, aqui esse estúdio maravilhoso. E eu sei também, você é uma pessoa aí que é super influente nas redes sociais. Eu acho que essas fotos também podem ser Legal. benéficas aí Que para legal. você, Obrigado, que você muito faça legal. bom uso. E Legal. também aqui um voucher da Frutaria São Paulo, que fica ali na Avenida legal. Copacabana, do ladinho da For Perform, um presente nosso também, Nossa, junto que com a legal. frutaria, para que você vá ter um tempo aí de desfrute de uma alimentação gostosa com acompanhante. Sim, Lá é conheço- pet conheço friendly. eles, conheço. Ai, que delícia! Que legal, muito que você legal. possa curtir, desfrutar. E para mim é uma honra, como eu comentei. Obrigada mais uma vez pelo seu aceite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Drica, foi um prazer falar contigo. A gente já treina junto ali, mas mesmo se falando pouco, você é uma pessoa que eu admiro muito pela sua seriedade ali. Legal. E muitas pessoas que a gente se conhece também sempre falarem bem de você. Então, parabéns pelo seu trabalho. Que você Obrigada. continue
nesse ministério aí que Deus tem na sua vida aí de estar ajudando pessoas através do podcast. Amém. E de tantas outras coisas que você faz, né? Então, que Deus te abençoe, te ilumine. E para mim foi um prazer estar aqui contigo. Recebo, obrigada. E você que está aqui conosco, que esteve nos ouvindo, espero que você tenha curtido esse podcast, esse papo maravilhoso. Não esquece de ativar o sininho, se cadastrar aí no YouTube, no Spotify, para também você receber na íntegra todos os episódios. Te convido a assistir os episódios anteriores, porque tem muita gente passando legal aqui, compartilhando muitas chaves. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o @ do Castan, para que você possa conhecê-lo, conhecer aí a igreja que ele hoje congrega, que ele está à frente, também a história dele. Também aqui na descrição do vídeo vai ter todos os meus apoiadores, o @ de cada um deles, para que vocês possam conhecê-los. E eu te vejo no próximo de Papo com a Drica.